Fala, Maurício, fala, galera, beleza? E aí, Dirceu, beleza, mano? Boa tarde, galera. Quanto tempo, hein, cara? Quanto tempo, cara? Olha, vou te contar, viu, Maurício? Tá difícil essa correria, hein, mano? Ou a Garena e os jogos aí pararam com as coisas polêmicas, ou a gente que tá sem tempo mesmo, né, Ou- cara? Eu acho que tá tendo um combinado aí Um de, mix, um de mix. muitas coisas acontecendo. Mas, cara, é o fim, Maurício. É o fim. Eu tava até triste aqui, tava olhando pro meu celular aqui, cara, porque eu acho Free que Fire chegou ao fim, Maurício. chegou ao fim. Chegou o Chegou ao fim dos tempos no Free Fire, cara. o fim do tempo nos Free Fires Nos da Free vida. Fires. E, cara, que notícia, hein, meu? É uma bomba, né, cara? Uma bomba aí pra comunidade aí, cara. Free Fire chegou ao fim dos tempos. E Chegou ao chegou fim dos tempos. literalmente, né, Dirceu? Isso é Li- literal, né, cara? É literal, cara, é literal. Porque, assim, quando o Free Fire lança alguma coisa na loja deles, lá a Garena lança alguma coisa ali na loja do Free Fire, a ideia é sempre chamar a atenção do pessoal, né? Esse é o Exa- marketing do negócio, né? exatamente. E, cara, foi exatamente isso que aconteceu. A Dona Garena publicou. Dona Garena foi boa, hein? A Dona Garena, ela publicou, então, uma matéria, na verdade, Uma notícia. uma notícia sobre as suas novas skins de armas, né, Maurício? É verdade, cara. Agora tem várias skins que a gente vê durante o ano inteiro. E essa skin, essa nova, vem justo com essa temática que a gente tá falando aí. É óbvio, Dirceu, que o Free Fire não tá acabando como jogo, mas Não, por não, que o não. fim chegou no Free Fire? O fim, porque essas skins, elas são dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse que todo mundo, quando ouve falar sobre isso, já se lembra do quê? Do fim dos tempos, né? Quando, Exatamente. quando se ouve falar essa palavra Apocalipse, meu, O pessoal já aí, treme, o pessoal já nossa, treme, né? tem gente que já sai correndo, né, cara? E aí, querendo ou não, o marketing aí hoje tem apocalipse zumbi, tem apocalipse não sei o quê, tem apocalipse. Só que, cara, aqui no Namira a gente sempre traz algum bate-papo, alguma coisa interessante do jogo, mas sempre traz algum assunto bíblico. E Apocalipse é o nome de um dos livros da Bíblia, né, Maurício? Isso daí. Então, você tem a imagem aí, Dirceu, dos quatro cavaleiros? Não tem, você tem aí, cara? Eu vou pesquisar aqui, Vai a gente, pesquisando aí, a enquanto eu gente vou vai falando falando. para a galera essa questão do Apocalipse. E o Apocalipse é exatamente essa ideia do fim, né, Maurício? Do fim dos Exatamente. tempos, né, das últimas coisas que vão acontecer. Por quê? Porque João, que é o autor do livro de Apocalipse, ele teve essa revelação. Na verdade, é interessante que o nome desse livro em inglês chama Revelations, que são as Revelation. revelações para o apóstolo João, né? E Uhum. em português nós sempre falamos sobre Apocalipse e que remete ao final dos tempos, ao que vai acontecer quando esse mundo estiver perto do fim. E aí Uhum. talvez muita gente fale assim, não, nunca vai acabar, né? Não vai, vai, gente, vai. Isso é algo que vai acontecer Isso, e, isso e, é a certeza que a gente tem, né? e essa é a certeza mesmo. Porque daí aí tem outras pessoas de outras religiões também, Maurício. Nós já falamos aqui sobre religiões. Uhum. E tem outras pessoas que não acreditam nessa parte do Novo Testamento bíblico, né? Uhum. Só que essa revelação que Deus dá a João sobre o Apocalipse, Deus também dá a Daniel, né? Nós Da temos Daniel, o da Apocalipse de Daniel, de Ezequiel, né? Ezequiel. Tem Então, vários assim, textos que falam sobre isso, né? então é importante a gente estar sempre ligado e olhar a Bíblia não como um texto só, alguma coisa separada. As histórias elas podem acontecer em momentos diferentes, mas elas estão totalmente interligadas, né, Maurício? Isso aí, totalmente errado. Consegui aqui, Dirceu. Posso colocar na tela aí? Põe na tela pra gente.
Então aqui, ó, essas são as skins, ó. Cavaleiros do Apocalipse. É a skin da M1014, cara. Caramba, meu. Simplesmente as melhores armas de incubadora. Então, como todo mundo sabe, a incubadora é aquele lugar lá que tem no jogo, onde você vai, aposta alguns dimas, ou se você tiver o ticket de incubadora, você marca lá o que você quer, e aí, com a sorte, como se fosse uma roletinha, você pode ganhar os itens e os novos itens que estão aí na incubadora a partir do dia 21, ontem, dia 21. A gente tem aí os 4 cavaleiros do Apocalipse, e o detalhe, Dirceu, que nisso a Garena foi bem fiel, que são as cores, cara, de cada arma, né? A cor de cada arma aí. Cara, eles se atentaram aí, tiveram que procurar e pesquisar os textos bíblicos, que nós vamos até falar hoje aqui, sobre cada um dos cavaleiros também, para que a galera possa conhecer e saber um pouco mais dessa história, do que são os cavaleiros do Apocalipse, e por que disso tudo aí, então, o que acontece com cada um deles, né? E é importante a gente sempre estar ligado e estar atento, porque quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente tem que ter alguns cuidados, né, Maurício? Cuidados para a gente não ler ele como se tudo que está escrito fosse literal. Existem algumas coisas que são literais, mas existem algumas coisas que são figuras de linguagem, certo? Isso aí. E a gente tem que estar sempre muito atento a tudo isso, por isso que é bom estudar, né? Exatamente. A gente aprender, olhar por vários ângulos e não ir no achômetro, né? Isso daqui que eu li, eu acho que é isso daqui, eu acho que é aquilo ali, né? Então a gente verdade. Tá sempre atento, cara. Agora, o curioso do Apocalipse, antes da gente entrar aí nos 4, é que quando a gente fala em final de mundo, final de tempos, esse é um medo que todo mundo tem, né? Ixi. Todo mundo fica com medo. Eu lembro que quando eu era adolescente, antes de chegar aos anos 2000, ó, quem nasceu nos anos 2000 tem 21 anos hoje, certo? Já tá velho, já. Mas antes de chegar nos anos 2000... Antes dos anos 2000, você já tinha uns 30 anos ali? Não era tudo isso, não. Não era tudo isso, mas era quase isso aí. Mas eu tinha 21 anos de idade, cara. E aí todo mundo ficou com medo de chegar a 2000. Por quê? Porque teve um cara, num lugar aí, que eu não lembro o nome dele agora, e ele falou assim, o mundo, quando chegar a 2000, o mundo vai acabar. Então, quando foi chegando 1900 e pouco, 1999, 97, 98, 99, os caras falaram, o mundo vai acabar, o mundo, porque a galera tem medo do final do mundo. E os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são essas skins aí que a Garena tá ilustrando, ela tem tudo a ver com o final dos tempos e tem tudo a ver com esse medo que as pessoas têm, né? E é interessante que eles já logo aparecem no começo ali do livro de Apocalipse, né, no capítulo 6 ainda, como se fosse realmente o começo do Apocalipse. O começo do fim começa com esses 4 cavaleiros, né, Maurício? É isso aí, esses 4 cavaleiros. Vamos falar quais são os 4? Vamos. Maurício, então, assim, ó, oi, fala aí. Fala aí pra gente quais são. Olha, é o cavaleiro branco. Você pode ver que tem uma skin branca aí. É o cavaleiro vermelho, o preto e o amarelo. Certo. Cada um desses cavaleiros aí, ele representa alguma coisa. Então vamos lá. A Garena só deu uma errada aqui, que ela botou um verde aqui. Colocou um verdinho aí, né, cara? Eu falei que ela tinha sido fiel. E eu, Garena, não é verde não, Garena. Não é verde, é preto. O Garena. É porque preto já é o skin normal. Todas as armas têm, né? Mas quis dar. Mas enfim, né? O branco, cara, significa vitória ou poder. Então, alguns dizem que o branco, o primeiro cavaleiro, trazendo Jesus como vencedor. Alguns teólogos, alguns estudiosos aí falam isso daí. Então, para mostrar que Jesus, ele venceu. Outros, eles já pensam que o cavaleiro branco é o anticristo.
que é o cara que vai ser exaltado, um líder mundial que vai ser exaltado aí e vai ter a solução para todos os problemas do mundo. Então cabe aí a gente estudar melhor e ver o que a gente, qual é a tese que a gente concorda, se é Jesus como vencedor, que é verdade, ou se é o anticristo, que também é uma verdade que vai acontecer, né? E também é uma verdade que o anticristo, a Bíblia diz, que ele vai trazer essa paz, né? Sim, ele vai trazer esse momento de tranquilidade, onde todo mundo vai confiar naquele cara que vai ser alguém que vai ser a solução dos problemas, mas que, por outro lado, o que está por trás não é bem tá isso, por né? trás não é bem um santinho, né? Não é nada santinho. Nem um pouco. Aí é tem interessante, Oi, fala Maurício. aí. É interessante quando a gente pensa em anticristo, que é a questão assim, muita gente acha que o anticristo é aquele cara assim, que ele vai ser malvado, vai ser um demônio, Com vai ser um cara chifre, tá? tal. Na verdade, é bem o oposto do que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que ele vai vir, cara, como a solução dos problemas. Vai ser um cara que vai ser capaz de trazer uma proposta de paz mundial. Todo mundo vai se dar super bem, né? E é isso, por isso que ele é até chamado de anticristo, né? Porque todo mundo que vai olhar, e até as pessoas que acreditam em Jesus, as pessoas que vão na igreja e tudo mais, vão ser enganadas por esse anticristo, porque vão achar, poxa, como é que esse cara é bom, né? Olha o que ele está fazendo de bom para a humanidade, né? Tá trazendo paz mundial, tá fazendo tudo certinho. Então, é sempre bom a gente ficar atento e ligado a isso aí. É verdade, é verdade. Precisa ficar, principalmente quem aí acredita em Jesus, né? Tem que ficar muito esperto com isso daí, porque esse é um sinal muito claro, assim. Uhum. Segundo cavaleiro, Dirceu, é o cavaleiro do cavalo vermelho, ou cavaleiro vermelho, que ele representa, cara, a guerra. Representa a guerra. Então a gente vê que Jesus, lá em Mateus 24:6, ele fala que no final dos tempos existiriam guerras, ou rumores de guerra. Muita gente falando em guerra. Cara, e o que a gente tem visto de guerras por aí, a gente não tá falando de guerra mundial aqui nesse caso, né? Mas guerras. A gente tem guerra acontecendo na África, guerra no Oriente Médio, guerra em países menores, guerra em países maiores, os rumores de guerra, os países um ameaçando o outro, o presidente vai aqui, fala uma coisa, o outro já vai lá e rebate. Então, esses rumores de guerra é a representação desse cavaleiro aqui do Apocalipse, que no final dos tempos haveria guerra e rumores de guerras. E o que é guerra, Maurício? A guerra, no sentido literal da palavra, é a ausência de paz. Ausência de paz. E, infelizmente, hoje, cara, isso é o que mais existe. As pessoas não estão em paz, né, cara? Com nada, né, cara? Eu não estou aqui dizendo que nós já estamos com esse cavaleiro vermelho aqui, não. Mas a gente muitas vezes a gente acha que guerra é só a Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, que a gente vê os filmes, né? É o Free Fire ali, aquilo ali é a guerra. Não, cara, guerra é a ausência de paz. Exatamente. A gente vê nas mídias sociais uma espécie de guerra. Com certeza, eu falo uma coisa. Partido, né? Hoje eu vi até uma reportagem que tem um ginasta aí que ele falou um negócio sobre racismo, aí uma mulher que é famosa retrucou, aí o cara saiu do Twitter. Então tudo é uma guerra, tudo vira uma guerra, né? Com certeza, cara, isso é muito difícil. E com essa globalização, vamos dizer assim, das redes sociais, qualquer coisa que você fala, nós já falamos aqui no nosso último programa sobre isso, né? Qualquer coisa que você fala, qualquer coisa que você diz nas mídias sociais, cara, isso daí é estopim, né, cara? É rapidinho para pegar fogo e explodir muita coisa, né, cara? É verdade. Tudo é um motivo, né, cara? Tudo Sim. É um motivo. Bom, terceiro cavaleiro, Dirceu. Terceiro cavaleiro é o cavaleiro
preto, que monta o cavalo preto, e tem uma balança na mão. Agora, essa questão da balança na mão, isso daí representa um equilíbrio entre compra e venda. Então, esse cavaleiro preto, ele representa a fome, cara. Uhum. A crise financeira, a dificuldade que as pessoas têm de se alimentar. Então, é um cavaleiro que vem representando a fome. E esse cavaleiro, né? Aqui o texto diz que, cara, muita gente vai sofrer por conta desse cavaleiro, né? Aliás, um adendo, no nosso país a gente está vivendo um momento assim, cara. As pessoas estão com fome, estão com necessidade. A Covid trouxe uma instabilidade muito grande aqui para o nosso país e tem gente passando fome, infelizmente. Um país tão rico em recursos como a gente passando dificuldades financeiras aí e as pessoas passando fome. Você sabe quantos moradores de rua tem em São Paulo, Dirceu, na capital? Não faço ideia, Maurício. 60 mil. Cara, 60 mil é quase a população de Nova Odessa, cara. Imagina, cara, que tem famílias inteiras morando na rua. Gente que perdeu emprego, que não consegue pagar mais o seu aluguel, não consegue pagar suas contas, foi pra rua. E essas pessoas passam fome. E eu não tô também aqui, que nem você falou, dizendo, então esse cavaleiro já chegou. Não sei, mas já é um grande indício aí do que tá acontecendo, né? Com certeza, cara. Com certeza. E o último cavaleiro, Maurício? O cavaleiro amarelo, que é o que faltou. Último cavaleiro. Cavaleiro amarelo é o cavaleiro da morte, ou do Hades, que é o inferno, né? Tá lá em Apocalipse 6 e 7. Então esse cavaleiro ele é associado à morte porque ele se parece com a cor de um cadáver. Esse cavaleiro é o único cavaleiro que a Bíblia diz que é a morte. Uhum. É o único que ela fala, é a morte. E ele tem poder para matar 1/4 da Terra. Então, se você pegar a população da Terra, dividir em quarto, esse cavaleiro ele tem poder para matar 1/4 das pessoas. Então, representa a morte, que é outra coisa que está bem presente aí nos nossos dias, né? Infelizmente, cara, a morte é algo assim que a gente tem vivido e convivido com pessoas e tem, infelizmente, passado por situações assim, né, cara? Uhum. Principalmente nesse momento de pandemia com o Covid, muitas pessoas morreram. Uhum. É um número bem alarmante e fora por outras circunstâncias também, né, cara? Outras Agora, causas. essa morte, Maurício, ela é realmente a morte física, mas tem uma morte que é pior do que essa, né, cara? Que é a Exatamente. morte espiritual, né, Espiritual. cara? Né? Que é uma morte assim que não tem volta. Não. Não tem jeito. Eu ia até pedir para você falar um pouco sobre isso aí, porque quando a gente pega esses 4 cavaleiros aí, o branco, o vermelho, o preto e o amarelo, que é o anticristo, a guerra, a fome, a morte, a gente falando tudo isso em fim dos tempos, as pessoas com medo, essa morte eterna é o que a gente tem que ter mais medo, Dirceu. Sim. Principalmente quando a gente fala que acredita em Deus e tal, a gente precisa as pessoas precisam ter medo da morte eterna. E eu queria até pedir para você falar por que as pessoas têm esse medo e o que elas devem fazer para não ter esse medo. O que pode dar esperança para ela, mesmo a gente falando num tema que aparentemente só tem coisa ruim, né? Cara, primeiro assim, tem 2 outros aspectos que a gente tem que lembrar aquilo pelo qual nós confiamos em Jesus. Uhum. Primeiro, quando a gente fala sobre a guerra, Jesus ele vem para trazer a paz, né? E o povo judeu ali, o povo que esperava o Messias, eles queriam um Messias de guerra, né? Que Uhum. libertasse eles do Império dos Romanos. Porque Um guerreiro, né? o povo de Deus, cara, tava vindo ali, ó. Veio do exílio babilônico, era povo em cima de povo ali, dominando sobre eles, né?
Uhum. E eles queriam alguém que fosse um grande libertador, né? Só que eles não entendiam aquilo que a palavra de Deus dizia, que esse libertador não seria um libertador pela guerra ou pela espada, mas a espada, toda vez que a Bíblia fala sobre espada, ela fala sobre a palavra de Deus, né? Uhum. E com a sua palavra, realmente Jesus ele pôde trazer paz, que é o que acontece quando a gente vê na história que eles estão atravessando os discípulos com Jesus com um barco no mar e começa aquela tempestade e tal, Todo e mundo com medo, né? todo mundo com medo, só que o que acontece? E aí não era uma guerra, mas era a ausência de paz, porque os discípulos estavam ali apavorados. Desesperados. E aí o que Jesus faz? Com a sua palavra, ele acaba com tudo e Acalma. deixa tudo, acalma a tempestade. É. Da mesma forma, quando a gente olha para o cavaleiro da fome, Jesus ele vem e ele fala exatamente, né? Eu sou o pão da vida, né? Eu sou aquele que se alimentar de mim não terá fome, É. né? E aí ele não está falando da fome literal, mas ele está falando da fome espiritual, com essa linguagem, né? Uhum. E a mesma coisa referente à água, né? Eu sou a água da vida. Então, aquele que beber de mim jamais terá fome. Então, Uhum. jamais terá sede, né? Então, assim, Jesus ele vem exatamente combatendo esses dois cavaleiros, vamos dizer assim, e ele fala a solução para isso. Que é E ele mesmo, né? que é ele mesmo, que é ele mesmo. Ele é a solução para acabar com esses cavaleiros. E, por fim, ele é a solução para a morte. Porque somente através de Jesus é que nós podemos nos chegar a Deus e temos o perdão dos nossos pecados. E isso tudo é muito interessante, cara, porque quando a gente olha às vezes para a história e a maioria das pessoas olha para Deus como um Deus carrasco. Ah, Uhum. então Deus ele que está mandando tudo isso, é ele que manda esses cavaleiros. Não, gente. Deus não é um Deus carrasco. Deus não é um Deus que fala assim, ah, eu vou acabar com tudo isso. Quando Deus pensou em acabar com tudo isso, ele encontrou um homem justo e bom, que foi Noé. E ele falou, eu Exatamente. vou salvar a humanidade por conta desse homem justo e bom. E mesmo ele acabando com toda a maldade ainda volta e ainda continua até os dias de hoje, porque Deus ele é tão bom que ele não nos criou como robôs, Maurício. Ele, Exatamente. ele nos dá a liberdade de escolha, né? Ele É. nos dá a liberdade, o que nós chamamos de livre-arbítrio, para a gente poder tomar as nossas decisões. Só que as nossas decisões sempre são falhas, cara. É. A E gente sempre até toma na cabeça, né? E é até legal você falar disso, desse poder de decisão, porque vai de encontro com o que eu te perguntei mesmo, né? Porque quem se decide por isso não tem medo desses rumores, Nem porque um ele, pouco. ele tem a certeza que esse mesmo Deus que criou todo mundo, que permite isso acontecer por conta de nós mesmos, por conta do nosso pecado, ele Hum, providenciou salvação uhum. através do seu único filho que morreu por mim e por você na cruz. E aí, quem tá nessa verdade assim, essas coisas vão passar e essa pessoa vai ter abrigo, vai ter segurança, né? E não precisa ter medo dessas coisas, né? A gente olha e vê, e na época que esse livro foi escrito, era uma época, Maurício, que os cristãos eles eram jogados para os leões, cara. É, Ser um cristão, na época que esse livro foi escrito não para assustar, mas sim para acalmar os cristãos que viviam exatamente. naquela época. Porque eles falavam assim: ó, oh, calma, porque o nosso fim é esse aqui. Vai ser Essa é a bom, né? nossa esperança. É, Essa é a nossa esperança de um Deus que ele é justo, que ele é eterno e que ele vai cuidar de nós, independente do que aconteça, independente de quantos cavaleiros vier, entendeu? pode vir até o Independente. Cavaleiro do Zodíaco, né? Pode vir tudo, filho, pode vir tudo. E é interessante, cara, que Deus, ele fala primeiro lá para Moisés, cara,
quando Deus, ele, através da sarça ardente, fala ali com Moisés, ele fala, e Moisés fala assim, não sei falar e nem nada, Deus fala o que para ele? Eu estarei com você, eu vou estar contigo. E aí a gente vai lá para o Novo Testamento, Jesus, ele morre, ele ressuscita, e o que ele fala para os seus discípulos? Ele fala, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E essa segurança, cara, que a gente pode ter, quando nós conseguimos compreender que a nossa vida, ela não pode ser vivida de qualquer jeito. Exatamente. Quando nós entendemos que nós temos que tomar uma decisão. Não é aquela coisa assim, eu sei como é que é, eu já ouvi falar, eu sou simpatizante. Não. É quando, e a Bíblia ela é bem clara, Maurício, quando a gente confessa o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador com a nossa boca. Quando a gente fala, Senhor, o Senhor é o único Deus, é o único Senhor da minha vida. E esse é um dos maiores desafios, cara. A gente já falou aqui nas lives, eu já disse uma vez, cara, eu tomei essa decisão quando eu tinha 4 anos de idade. Eu falei, Senhor, eu me rendo aos teus pés, o Senhor é o Senhor da minha vida, eu quero que o Senhor entre no meu coração e tome conta da minha vida. E aí isso é que é importante, quando a gente deixa Deus no centro da nossa vida. Né? E interessante, Dirceu, que no último capítulo de Apocalipse, no último, quando João está terminando ali de escrever tudo, ele fala 2 coisas muito interessantes. No versículo 1 ele diz o seguinte, ó, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então ele vê uma coisa, uma novidade, uma coisa aonde essas pessoas que se entregam para Jesus iriam morar a partir dali. E no último versículo, no finalzinho do versículo, ele fala assim, ó, mas só os que estão escritos no livro do Cordeiro. Só o quê? Só entrarão nesse lugar os que estão escritos no livro, que são essas pessoas que têm Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, né? Que é o que nós conhecemos como o livro da vida, né, Maurício? É isso aí. Então, assim, e a gente só vai ter o nosso nome escrito no livro da vida quando nós, lá João, no seu primeiro capítulo, ele fala, mas a todos os que receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele fala assim, deu-lhes o direito de ter o nomezinho escrito lá como herdeiros também, né? Co-herdeiros com Cristo nesse novo céu e nessa nova terra, cara. E isso é muito legal. Então você que assistiu aí hoje a gente falando um pouco aí sobre isso, pode ficar sossegado porque o Free Fire não vai acabar. O que a gente só quis trazer aqui é que existe aí uma nova skin para M1014 que fala dos 4 Cavaleiros do Apocalipse e a gente falou um pouquinho, é uma pincelada do que é do que são, né, esses 4 Cavaleiros do Apocalipse e o que você precisa fazer para estar bem seguro aí em Deus aí, não ter medo do final dos tempos, né, Dirceu? Com certeza. E, cara, eu vou deixar um desafio aqui. A galera que tem mais curiosidades, coloca aí nos comentários. Se você tem alguma dúvida, se você gostaria de saber mais sobre algum desses cavaleiros, ou se você tem alguma coisa que você acha que a gente deixou de falar, que você gostaria de dizer, coloca aí pra gente poder te ajudar. E se você nunca parou para pensar sobre essa decisão de realmente enfrentar a morte, né? Que é o que Jesus fez, né? Se você nunca parou para pensar sobre uma vida eterna com Deus e você gostaria de fazer uma decisão, gostaria de confessar com a sua boca, mas ainda talvez não sabe muito bem como fazer isso, nós queremos te ajudar, cara, com certeza, né, Maurício? Exatamente. Então deixa o seu comentário. Não esquece também de compartilhar. Não esquece de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece. Então, deixa o seu like, inscreve no nosso canal, ative o sininho para ficar esperto em todos os vídeos que vão aparecer, deixa seu comentário,
faça parte aí do nosso movimento que quer trazer algumas outras verdades através do mundo dos games, Dirceu. Show de bola, cara. Muito bom. Bom sempre a gente conversar aqui, vir com sempre algum assunto da hora. E, galera, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua audiência aí. Que Deus abençoe muito a sua vida e bora jogar um Free Fire. Vamos jogar Free Fire. Deus abençoe. Valeu, Dirceu, por mais um dia aí. Tamo junto. Show!